Bem-vindo, bem-vinda! Nesta videoaula, nós vamos falar sobre os plurais. Então, bora lá? Você se lembra que na última videoaula nós vimos algumas regras dos plurais. Vamos rever. Regra número 1. As palavras terminadas em vogais A, E, I, O, U têm plural em S. Exemplos: as cadeiras, as noites, os abacaxis, os chuchus. Regra número 2. As palavras em M têm plural em NS. Um exemplo: o homem, os homens. Regra número 3. As palavras em R, S e Z têm plural em ES. Exemplos: a cor, as cores. O mês, os meses. A cruz, as cruzes. Muito bem. Agora vamos conhecer mais regras do plural no português. Regra número 4. As palavras em ao, el, ol, têm plural em IS. Exemplos: os jornais, os papéis, os sóis, os azuis. Vamos repetir? Os jornais, os papéis, os sóis, os azuis. Muito bem. Exceção: para essa regra, uma palavra não tem o plural em IS. Veja: o cônsul, os cônsules. Vamos repetir? O cônsul, os cônsules. Muito bem. Regra número 5. As palavras terminadas em IL têm plural em IS ou em EIS. Tudo bem? Vejamos alguns exemplos. Observe: o funil, os funis. Difícil. Veja, a palavra tem um acento. Difícil. O plural, difíceis. Outro exemplo: fácil, fácil. Plural, fáceis. Útil, útil. Plural, úteis. Vamos repetir? Funil, funis. Difícil, difíceis. Fácil, fáceis. Útil, úteis. Muito bem. Regra número 6. As palavras em ão têm plural em ões, a maioria, ou ães, ou ãos. Vamos ver alguns exemplos. Ões, ães, ãos. A televisão, as televisões. O violão, os violões. Vamos repetir? A televisão, as televisões. O violão, os violões. Plurais em ão, mas agora é um outro plural. Veja: o alemão, os alemães. O pão, os pães. Vamos repetir? O alemão, os alemães. O pão, os pães. Palavras em ão, o terceiro plural. Veja: o irmão, os irmãos. O órgão, os órgãos. Então, repita: o irmão, os irmãos. O órgão, os órgãos. Muito bem. Veja esse resumo: as palavras no singular e as palavras no plural. Para as terminações A, E,
E-I-O-U, o plural é S. Para as palavras em M, o plural é NS. As palavras em R, S, Z têm o plural em ES. As palavras em AU, EL, OU, U têm o plural em IS. As palavras em IU podem ser IS ou EIS. E, finalmente, as palavras em ão podem ter os plurais em ONS, ANS ou ãos. Você entendeu? Então, vamos praticar. Indique o plural destas palavras. Veja: o pão quente, o jardim lindo, um anel caro, uma paisagem, o funil azul, o ator alemão, a questão difícil, um mês feliz. Então, vamos ver os plurais? Você respondeu? Os pães quentes, os jardins lindos, uns anéis caros, umas paisagens, os funis azuis, os atores alemães, as questões difíceis, uns meses felizes. Muito bem! Agora você já é capaz de falar muitos plurais em português. E no seu idioma, você tem todas essas regras? Compare! E eu espero você para a nossa próxima videoaula. Até lá!